Gente, para tudo, para tudo. Estamos começando o nosso podcast da Net Friendship. E já vamos começar explicando o que é essa Net Friendship. A Net Friendship é uma comunidade de mulheres empreendedoras, uma comunidade feminina de negócios. E estamos agora começando o nosso podcast. Meu nome é Valesca Medina, sou founder dessa comunidade. E hoje eu tenho o prazer imenso de estar com uma mulher aqui incrível. Vocês precisam conhecer a Emanuela. Na verdade, a Manu. A Manu, para nós que somos mais íntimos. A Manu é uma mega empresária, gente. Ela não tem uma empresa só, não. Ela tem duas, por enquanto, né, Manu? Por enquanto, ela vai explicar pra gente um pouquinho dessa empresa do segmento de turismo, que a gente ama, eu amo viajar. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais com essa mulher maravilhosa. Fala pra gente, Manu. Bom, prazer estar aqui, Valesca. Prazer estar fazendo parte desse grupo tão intenso, né? Meu nome é Manuela, como você colocou, mas claro, todo mundo me chama de Manu. E hoje eu atuo em duas empresas que, na verdade, são do mesmo segmento, com focos diferentes, né? Eu atuo na ETC Intercâmbio e na Caju Turismo. Perfeito. Durante todo esse tempo aí, eu trabalho com turismo há mais de 20 anos. Uau! Então, Gente, mas pera que a conta não fecha, não. Mais de 20 anos com essa pele, a conta não tá fechando, eu não. fiz 40 quarta-feira agora, né? Gente, parece... Então, obrigada. Você também tá ótimo. Então, eu já atuo há bastante tempo, já tive, né, vários altos e baixos aí no empreendedorismo. Como toda empreendedora, como toda né? empreendedora, e aí é uma história para vários capítulos de podcast, né? Verdade. Mas hoje eu tô reestruturando as duas empresas. A Caju é novinha, eu acabei de criar, porque eu quis separar mesmo os segmentos, né? Então, a ETC é uma franquia, então eu atuo nessa franquia há 17 anos, Uau. né? Então, como eu sempre trabalhei com turismo e também com intercâmbio, agora eu atuo nessas duas empresas. Entendi. Então, eu tô bem feliz, assim, desse novo ciclo também. Nossa, eu amo as duas. Eu amo viajar, então eu vou estar... Certamente serei cliente E das você duas. tem filhos? Tenho. Ah, A gente então vai a falar gente... daqui a pouquinho deles, mas agora eu quero saber, assim, quem é a Manu? Quem é a Manu? Quantos anos a Manu tem? Manu é casada, é solteira, tem filho? Manu é capixaba? Quem é a Manu? Conta pra gente. Bom, a Manu, primeiro, ela é filha do Deus vivo, né? Vamos Amém. colocar assim. Glória a Deus. E a Manu tem duas crianças lindas, Uau. que é o Davi e o Levi. De quantos anos? O Davi tem 12 e o Levi tem 6. Uau. Eu costumo falar que eu botei Davi e Levi para eles talvez serem dupla sertaneja, porque já que se a gente não der certo como empreendedora, a gente vai, né, ter uma dupla sertaneja em casa. É verdade. Mas essas são minhas paixões. Eu sou casada com o Eberton, que na verdade a gente chama de Bertão. Conheço ele desde os 14 anos, Gente, então que estou com ele há incrível. muitos anos. Um bocadinho de tempo, não precisa falar muito, não. E aí, a Manu é muito alegre, a Manu é muito amiga, né? E a Manu gosta de pessoas, né? Tem essa questão aí de temperamentos e tal. Eu sou muito pessoas. E aí eu sou essa pessoa. Gente, que bacana. E é bacana porque nós temos várias amigas em comum. Isso. E o que todas essas amigas falam quando eu pergunto da Manu é sempre assim, essa alegria, esse atendimento que é diferenciado, essa vontade de estar junto, de ajudar genuinamente, independente de negócio e tudo mais. negócios, E é bacana, porque quando uma pessoa fala isso, ok. Agora, quando 2, 3, 4 falam, não, é verdade mesmo. A E eu Manu é assim costumo mesmo. falar que, assim, se eu faria de graça, mas eu recebo para fazer. Uau. Então, assim, eu acho que quando você chega nesse nível de, tipo assim, eu te ajudar, não que a gente não faça negócios, porque todo mundo Claro. precisa sobreviver, a gente está Sim. numa sociedade capitalista, então não vamos ser hipócritas. Com né? certeza. Todo mundo precisa de dinheiro para trabalhar, para Trabalhar, realizar tal. sonho. Mas quando eu estou falando ou fazendo algo sobre viagem, eu quero ir junto. Em todas as viagens, em todos os atendimentos, eu sempre quero ir junto. Ai, gente, eu queria tanto ir para esse lugar. Ah, eu também, eu já fui lá. Então, assim, eu sinto que eu faço isso por amor mesmo, assim. O olho brilha, né? Isso, o olho brilha. Você já ouviu falar em Ikigai? Já. É o seu Ikigai. Meu Ikigai. Exatamente isso. É aquilo que a gente faz bem, aquilo que a gente gosta, que o mundo precisa e que nos paga para fazer. Exatamente. Então, exatamente quando a gente encontra isso, gente, você que não conhece o que é Ikigai, pesquisa aí no Google, vai na internet.
o que é Ikigai. Isso aí pode mudar a sua vida, mudar o jogo. De fato, é o que eu procuro fazer na minha vida também. Falar para as pessoas, me comunicar, me conectar, ensinar as pessoas a falarem em público, é o que eu amo fazer. Eu amo fazer. E quando eu faço isso, quando vou dar uma palestra, alguma coisa, as pessoas, nossa, você faz tão bem isso. Eu falei, mas é porque a gente ama. É, Porque a gente ama, naturalmente a gente faz muito faz bem feito, bem. né? Legal. E quando a gente é bem remunerado por isso, melhor ainda, Melhor né? ainda. Aí virou a cereja do bolo, É né? verdade. Mas, Manu, me conta, como é que você começou? Qual foi o gatilho que você teve? Não, vou começar, vou trabalhar com isso aqui, com turismo. Então, eu comecei quando eu era estudante, né? Eu trabalho desde quando tinha 14 anos. E eu gostava sempre de fazer muito curso. Aham. Sempre fiz muito curso. De Então, vários de temas. vários temas aleatórios. Estudar. Estudar. Eu amo estudar também, é uma outra paixão. E aí eu comecei a fazer, e aí eu vi curso, por exemplo, eu comecei a fazer o inglês básico, né? Aqueles inglês lá da UFES, tal, de Aham. 6 anos, tal. E aí eu comecei a ter interesse mais voltado para essa área. Aí eu fui fazer curso de comissária de bordo. Uau. Tinha aqui no estado antigamente, né? O curso de comissário. Não, parênteses, gente. Meu sonho era ser piloto quando era criança. Sério? Você acredita? Meu Que Deus, ainda bem que eu não maneiro. fui. É, e aí no curso, assim, o curso muito bom, tal, só que aí teve uma parte que a responsável da escola falou bem assim, olha, vocês nada mais são que uma garçonete de luxo. Aí aquilo, Chocou. aquilo eu falei assim, caraca, será que... Tipo assim, claro que é uma nomenclatura, assim, às vezes até um pouco forte, mas assim, eu falei, será que é isso mesmo? Né? Eu não tinha filhos, eu não era casada na época, então assim... Até poderia ser. Enfim, eu sei que as coisas foram mudando. Eu continuei o curso, mas não cheguei a finalizar ele, né? Uhum. E aí eu entrei numa faculdade, eu tive que escolher uma faculdade. E eu escolhi a Aham. faculdade de turismo, na época, Uau. na Já tinha Estácio. faculdade de turismo? Na época só tinha em Guarapari, há uns anos antes, só tinha em Guarapari. Todo mundo que era formado em turismo era de Guarapari. Aham. Tanto que os nossos professores eram de Guarapari, Ah, das turmas entendi. de lá. Que realmente é uma faculdade bem difícil antigamente, né, de ter. E aí abriu na Estácio. E aí eu entrei, né? Aí a gente era até uma das primeiras turmas, tal. E aí a gente começou. E aí começou daí. Daí começou. Aí eu entrei no estágio. Eu trabalhava na área administrativa, com plano de saúde, essas coisas assim. Não Aham. tinha nada a ver com Mas para essa complementar a área. renda para poder pagar a Eu faculdade. comecei nessa área, né? Com 19 anos, quando eu era estagiária, eu trabalhei na Teleste. Gente, Teleste, para quem é capixaba, você que é capixaba e você sabe o que que é Teleste. Na verdade, quem sabe o que é Teleste, a É gente já entrega a capixaba. idade. A gente já sabe que é capixaba e E já aí entrega a tinha idade. mudado para Telemar. Nó! Meu Deus! Gente, eu sou antiga, né? Nós somos antigas, gente, mas tá tudo certo. E aí mudou para Telemar. E aí eu era estagiária e tal. Aí eu fui migrando, na verdade, né? E quando eu fui para carteira assinada, eu fui para uma empresa de atendimento a pessoal do público, como que é o nome? Servidor Servidor público. público. E aí eu ficava na parte de plano de saúde. E aí fui, né? E aí trabalhava e tal. Quando eu entrei na faculdade de turismo, eu tinha que estagiar na área, Uhum. né? Aí eu fui migrando. Então, de manhã. Naturalmente, né? Eu fui migrando. Aí eu fiz um processo seletivo. Nossa, eu lembro do dia. Eu tava na casa de uma prima, ela me arrumou, porque eu não. Eu sou assim, meio molecona, né? Aham. Então, tipo, eu não passava maquiagem, nada, eu era muito moleca, muito moleca. E aí ela falou: não, você não pode ir assim, não. Se você for fazer um processo seletivo na TAM. Eu falei, uai, minha filha, mas eu chegar lá e tal. E era um processo para qual vaga? Era para atendimento no aeroporto, Uau. num balcão, a gente chama Aham. de BVRI. Aí ela foi, me arrumou, me botou uma roupa, eu fiquei assim, Outra pessoa. irreconhecível, né? Falei, menina, mas eu vou assim? Ela, claro, você tem que ir assim, você quer? Aí eu fui. Cheguei lá, menina, tava toda arrumadinha, fiz a prova, tinha prova naquela época e tal. Passei e comecei a trabalhar na TAM, que na verdade era a TAM ainda mesmo, do Aham. Rolim, que era o presidente e tal, era bem genuína, né? Tinha o tapete vermelho ainda para as pessoas entrarem no avião.
E aí eu fui É meio verdade, que né? Tinha isso. antigamente. Ou então, às vezes, tinha um champanhe esperando na porta. Gente, Tan, por favor, vocês precisam voltar com isso. Porque viajar de avião naquela época ainda era na Um Varig, luxo, então né? era tipo um luxo, né? Então, eu comecei e aí eu fui estagiária. E tem um episódio engraçado, não sei se eu posso contar Claro que rapidinho, pode, mas gente. Pode, gente. É claro que pode, né? Vamos no meu combinar. primeiro dia de trabalho, e eu sou muito espontânea, muito. E aí, às vezes, a espontaneidade, ela é vista de uma forma pejorativa. Vamos colocar Não muito assim. legal. Vou colocar assim. No primeiro dia, teve um passageiro que perdeu o voo. Aí ele chegou pra mim, porque meu voo, não sei o quê. Eu tenho voo tal, tal, tal. Aí eu olhei assim, eu falei, você tem? Você tem não, você tinha. Ele acabou de sair. Meu Deus. Aí E ele, aí? não, aí eu assim, normal, né? Você tem não, você tinha, que ele acabou de sair. Tá bom, fiquei lá numa boa, daqui a pouco vem minha supervisora. Manuela, falei, ó, você falou com o passageiro que ele não tem o voo que ele tinha? Eu falei, menina, porque ele não Ele tinha não tem mais, saído. realmente. Aí ela, não, Manuela, mas não pode falar. Eu falei, mas é verdade, ele não tem mais o voo, foi embora. Aí ela falou assim, Gramaticalmente falando, ele realmente não tem, né? Aí ela falou assim: não, Manuela. E eu era estagiária, né? No primeiro dia, né? Aí ela falou: não, Manuela, você não pode falar assim, porque passageiro, não, não. Aí a gente começou a aprender a lidar, Com né, com as pessoas. pessoas, a forma de falar tal. Mas assim, eu acho que isso não queimou meu filme, porque em 2, 3 meses eles me contrataram, Tudo certo. né? Primeiro dia, né, gente? Estagiário. Estagiário faz besteira mesmo, tá tudo bem. É. E aí eu continuei lá. Eu tinha o meu outro trabalho ainda, paralelo de plano de saúde. Mas como é que você dava conta? Então, eu não sei. Eu sei que eu acordava 3 da manhã, ia pro aeroporto que eu entrava às 5. 3 da manhã já maquiada, porque a gente já tem que estar, né, Nos daquele trem, jeito. 5 da manhã eu tava no aeroporto, Uau. ficava até 1, saía 1 hora, ia para esse outro emprego e ficava lá até às 6. Ia para a faculdade, chegava 11 horas, meia-noite, dormia e 3 de novo. Meu Deus. Teve um dia que eu sentei na cama e comecei a chorar do nada, né? Aí minha mãe, o que que foi? Eu falei assim, não sei, mas eu acho que eu tô muito cansada, não tô dando conta. Aí foi quando eu saí do emprego da tarde e resolvi focar só no emprego da manhã e a faculdade. E Uhum. aí minha vida começou a andar a partir daí, né? Depois eu saí da TAM e fui para uma agência de viagens. Depois eu saí dessa agência de viagem e fui contratada para uma empresa de intercâmbio Tudo foi contribuindo realmente para esse para esse caminho caminho. Aí do eu turismo. tomei, E na época também, quando eu estudava, quando eu era mais nova, eu fiz o curso de guia de turismo. Hum. Também tem uma escola que dá esse curso aqui. Aí eu fiz o curso de guia e foi indo, né? E aí depois eu fui contratada para essa empresa de intercâmbio, que é a que eu estou hoje. Aham, Então, na verdade, eu entrei como funcionária, era uma outra marca, a dona, aham. né, era uma outra marca. Ela abriu a própria empresa e franqueou. E aí eu Entendi. passei a ser uma franquia dela. Então, eu sou a primeira franquia também. Uau, que A gente tem uma massa. história bem legal, assim, né? E ela é daqui também, do Espírito Santo? Não, ela é baiana, casou com capixaba, foi para Belo Horizonte e hoje mora em São Paulo. Gente, realmente vive o turismo, né? Essa é de intercâmbio. Aí ela abriu as franquias, tem Aham. franquia em BH, franquia é, Que em atende o mundo Salvador. inteiro. É, Manda as pessoas pro mundo inteiro. manda as pessoas pro mundo inteiro. Que bacana. Então, você que quer viajar, quer fazer um intercâmbio fora, quer ir para a Alemanha, quer ir para os Estados Unidos, quer ir. Onde as pessoas mais procuram hoje? Canadá. Canadá, para intercâmbio de 3 meses, 6 meses, um ano. O Canadá, ele é o primeiro país onde as pessoas mais vão pelo custo-benefício e pela questão da segurança, né? É mesmo. É um É um país país mais seguro, super seguro, apesar de frio, né? super friendship, Ah, super muito friendship. bom. É um país que ele recebe muito bem, né? E ele tem um cuidado muito grande com menores de idade, então a gente manda muito menor de idade para o Canadá Que em vários legal. tipos de programa. Então o Canadá hoje ele é o top. Em termos de custo-benefício também? Ele é muito bom, ele é excelente. Então assim, tem muita gente que chega com um sonho americano, a A maioria. maioria, né?
tem essa questão do sonho americano. Mas depois que a gente conversa, vê que às vezes esse sonho é mais uma questão do que você só vê de Só ouve filme. falar, Você né? vê de filme, você vê de, né, séries. Então você tem acesso só àquilo. Mas quando você descobre o mundo do intercâmbio, você vê que tem N Tantas possibilidades. oportunidades, É, né? tanto que hoje o nosso país, com o melhor custo-benefício, você nunca vai adivinhar. O melhor É o país, melhor país de custo-benefício. qual é? Não é todo mundo que vai. É, todo mundo vai para o Canadá. Aham. Mas hoje o mais. E barato, vamos colocar assim. Existe isso? Existe alguma opção de intercâmbio que tem um custo-benefício bacana, que é barato mesmo pra gente ir? Claro, é. Porque Não consigo nem imaginar. Que fala inglês? fala inglês. Gente, deixa eu pensar. Fica na Europa. Fica na Europa. Não sou boa de geografia, não, gente. Eu sou engenheira, então vamos lá. Você é boa de números. Sou boa de número. Fica perto da botinha da Itália. Fica perto. A Itália tem uma botinha. Aham, a botinha eu lembro, gente, dos desenhos. Aí perto da botinha tem uma ilha chamada Ilha de Malta. Olha! Sério? É o país que tem o melhor custo-benefício. Você consegue fazer um intercâmbio lá com 5 mil reais. Não, Você vai para. pra- Não, para tudo. 5 mil reais por mês, eu Aham. consigo Com ir pra fora. acomodação. Gente, vamos lá. Vamos voltar aqui, vocês não estão entendendo. 5, assim. No mínimo, no Aí mínimo, no 10 mínimo. mil pra você ir com, né, passagem. Ok. Intercâmbio de quanto tempo? Mês, Um mês. 4 semanas. Você imagina, você com 10 mil reais. Gente, 10 mil reais você não faz nada aqui no Brasil. Faz nada. Não faz. De fato, viajar. Você não vai nem pra Noronha com 10 mil. Não, Vamos não combinar. vai. Você não vai, Não né? vai. Não vai. Então, você com 10 mil reais hoje, conseguir fazer um intercâmbio de 30 dias na Ilha de Malta, falando inglês, realmente mudando a sua realidade, Com acomodação, com escola todo dia. todos os dias. Todos os dias. Gente, que incrível. Eu quero isso, gente. Uai, Eu vamos quero fazer isso. Net Friendship em Malta. Vamos fazer um encontro Net Friendship em Malta, por que não? E eu estou indo pra lá em agosto agora, né? É verdade, você vai com uma amiga nossa, né? É, eu tô indo pra lá em agosto. A gente tá e levando uma amiga nossa. tô levando uma amiga mesmo, Aham. né? Que ela também vai, é a primeira experiência dela. E aí casou de eu estar indo também pra Portugal, né? Pra casa do meu irmão. E aí eu vou junto com ela ali. Gente, que incrível. É tão legal quando a gente expande a nossa mente, né? Albert Ah. Einstein já dizia isso, né? Uma mente que se expande, ela nunca mais E volta a ser nada tamanho melhor original. do que fazer um intercâmbio pra expandir a mente. Eu lembro do meu primeiro intercâmbio que foi pra Austrália. Não sei se Meu você... sobrinho mora lá. Eu tenho um sobrinho que a gente mandou pra lá, tem Ai, que antes da legal. pandemia. Ele foi pra lá em janeiro, e aí estourou a pandemia, ele já tava lá, não conseguiu voltar. Voltar. Era pra ficar só 6 meses. E aí foi ficando, não quer mais voltar, não. Ai, Aí ele veio agora nas férias, ficou aqui um mês e pouquinho, já voltou de volta, não quer mais É, ir pro ontem Brasil, não. passou, né, um programa sobre a Austrália na televisão. Sei. E foi é o país que eu mais amo, assim, dos países que eu já visitei. Foi o primeiro que eu fui, fiquei lá quase 4 meses estudando. Gente, que incrível. E foi, sim, maravilhoso, né? O que eu acho mais incrível, assim, o grande ganho que o intercâmbio... As pessoas falam, mas você não precisa ir pra fora, você pode aprender inglês aqui. Você não É vivencia. diferente. É diferente. Quando você tá imerso numa cultura, nos hábitos. Eu falo isso porque a minha filha... Tenho 2 filhos, né? Eu tenho o Luquinha de 11 e a Malu de 21. A Malu foi pra Argentina com 21. 18. 21. 21, gente. 21, gente. Ela foi pra Argentina com 18. Porque ela falou assim, mãe, é o sonho da minha vida fazer medicina. E ela terminou o ensino médio, ela nem sequer fez Enem, nem nada. Ela já terminou e já foi embora. Porque ela já sabia a faculdade que ela queria, que mais aprovava revalida. E ela foi. Eu sinceramente, eu achava que ela não ia. Ela foi? E ela foi. Ela falou comigo em A gente dezembro. tem muita gente que pede medicina Dia 17 de janeiro, ela já estava lá, em 2020. Aí nós escolhemos essa cidade por ser uma cidade de fronteira também. Qualquer emergência que acontecesse, eu já estava pensando nisso, né, antes da pandemia. É porque mãe, né? Já pulava a fronteira, já estava no Brasil. A gente tem família no sul, que meu marido é gaúcho. Então, assim, toda a estrutura. Casou tudo, né? Casou tudo. E ela foi. E ela falou assim, mãe, eu tô indo pra lá. Ela não falava espanhol, ela não conhecia ninguém. Ela falou assim, a única coisa que eu tenho certeza é que eu não quero ficar com brasileiro lá. Eu não quero me juntar com brasileiro, por quê? Eu quero estar imersa na cultura. Falar, eu vou precisar tomar banho, precisar comprar, vou precisar falar, eu preciso sair. E se eu tiver com brasileiro, eu vou falar português. A gente fala. Naturalmente. Então, essa é uma dica mesmo que vocês dão, né, para quem vai fazer intercâmbio fora. Eu costumo falar assim, a gente tem muito essa questão de tipo assim, não vou ficar com brasileiro. Mas brasileiro é um
uma praguinha, gente. É uma praguinha, a gente tem em tudo quanto é lugar, né? Não tem como. A gente tá espalhado. E querendo ou não, é uma comunidade que se ajuda também, quando A você gente é uma benção espalhada precisa. pelo mundo. Então, assim, qual é a dica principal que eu dou? Você tá indo, você vai encontrar brasileiro, mas sempre tenta incluir no seu grupo de amizade alguém que não fala a língua de vocês. Perfeito. Por quê? Vai forçar os dois, né? Porque aí você vai ficar com vergonha e vai ser má educação você falar sua língua ali no meio de alguém que não fala. Verdade. Então, sempre inclua alguém que não fale, Verdade. entendeu? A sua língua. Ela ficou assim, 80% das amizades dela são argentinos e 20% são brasileiros que ela encontra na E faculdade ela tá lá mesmo. hoje, hein, Hoje ela estudando. tá lá, hoje ela tá no 4º ano já, e já fala assim, fluentemente, e é nítido, os amigos dela que ficam muito com brasileiros não incluem os argentinos, e não fazem muitas coisas que os argentinos Sim, não que falam. acaba ficando um clubezinho, né? Um clube da E foi até um caso engraçado, que ela passou na fronteira, e o pessoal da fronteira ficou cochichando assim, né? E perguntou pra ela, deixa eu te perguntar, de onde é que você é? Você é venezuelana, você é argentina, você é o quê? Menos brasileira. Menos brasileira. Ela falou assim, não, eu sou brasileira. Eu falei assim, mas você não tem sotaque, você fala como nós. Ah, Eu falei, entendi. uau, olha que legal. Realmente ela vivencia isso. Ela falou que ela tinha 2 coisas, né? Essa vontade de aprender, que ela tem muita, e o conhecimento que a gente tem sobre análise corporal. Que isso, gente, isso muda o jogo, né? Esse é assunto para um outro podcast. Mas isso, olha, você consegue olhar para uma pessoa com base no formato, na expressão e na sensação dela, você entender como é que a mente dela funciona. Nossa, gente, é isso mágica, é libertador. né? Isso é como mágica. Parece mágica. E quando você falou que você é espontânea, isso é muito do oral. O oral é assim, ele nem pensa, ele não tem filtro. Chegou, já saiu. Chegou, vai. Você tem muito da rígida também. Quem é rígida, é acelerada. Que faz 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E você tem o olharzinho também do psicopata. Uau, que é isso, gente? Calma que não é psicopata de patologia, não. É psicopata que olha oportunidades. Quais são as oportunidades? O que eu posso fazer aqui? O que vai ser bom pra mim? O que vai ser bom pra todo mundo? Quero isso. É isso. Seu olhar massa. disso. É muito legal. E eu nem conheço a Manu, gente. Eu nem conheço. Eu nem conheço. E tô fazendo a mágica acontecer aqui, hein? No próximo podcast a gente fala sobre isso aí também. Mas, Manu, me conta uma coisa. Qual foi o seu maior desafio nessa vida de empreender? Porque empreender, você foi CLT, você é empreendedora, empresária, porque é muito diferente a mente de uma empreendedora e de uma empresária. Todo mundo acha que é a mesma coisa e não é a mesma coisa. O empreendedor, ele tá ali testando o produto dele, ele tá, sabe, girando para ver se ele consegue realmente emplacar. O empresário, não, ele já consegue enxergar tudo. Realmente, qual é o custo, qual é o benefício, onde é que eu vou aplicar o meu recurso, qual é o meu controle, qual é a minha gestão de finanças. Ele consegue olhar tudo. Então, nesse universo seu de empreendedor e de empresária, qual foi o maior desafio que você encontrou? Assim, você falou, meu Deus, e agora? Para onde que eu vou? Bom, Valesca, eu vou pontuar 3 desafios. Aí você vai entender por quê, né? O primeiro desafio, sair da CLT e virar empreendedora. Porque, na verdade, hoje no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Eles não ensinam as crianças a serem empreendedoras, a pensarem, né, como donos do seu negócio. É verdade. A gente não tem uma matéria sobre isso. São Educação poucas financeira, escolas educação que falam sobre empreendedora. liderança, né? Então, assim, a gente não teve essa criação. Não. Né? Os nossos filhos agora até estão tendo um pouquinho mais, né? Mas assim, a gente não teve acesso a isso. Então, quando eu saí da CLT, que é aquela, eu ganhava comissão, ganhava salário, independente. É fixo. Faça chuva, faça sol, faça venda, não faça venda. Então, quando eu caí de paraquedas no empreendedorismo, o que aconteceu? Eu tive que pegar para eu comprar uma parte, eu tinha os outros 2 sócios na época, né? Para eu comprar parte dessa empresa, eu tive que pegar emprestado com um parente, uma tia minha. E aí eu me propus a pagar ela mensal, né? Quando eu caí no empreendedorismo, eu vi que era um mundo paralelo. Que o fluxo não é assim, né? Não. Ele é assim, né? Dia primeiro, zera tudo. Você começa tudo de novo. E aí você tem que ter, né, aquela questão tal. Então, assim, é muito assim, né? Aí o que aconteceu? A falta de previsibilidade financeira, eu acho que é o nosso maior E eu não desafio, tinha né? nenhum desses preparos. E eu fiquei responsável pelo administrativo financeiro. Então, imagina, uma pessoa que não é de números, Te entendo. né?
foi para uma área que não tinha muito a ver comigo, mas tudo bem, eu fazia, né? Só que não era algo que, tipo, nossa, eu fazia com excelência. Eu gostava de vender. Eu sempre Aham. gostei de vender. Você sempre gostou de vender? Sempre gostei de vender. Sério? Eu não sabia que vender era a palavra, mas sempre Aham. gostei de De estar falar do seu aqui, negócio, de estar conversar e ali. falar: leva isso aqui, que isso aqui é bom para você. Sempre gostei. Top. Hoje eu entendo que é venda, né? Sim. Então tem gente que fala: não sou de vendas. Cara, você tá se vendendo. Às vezes a pessoa não gosta de cobrar, não de vender. Mas assim, a gente também já tá se vendendo. O tempo Querendo ou não, eu todo. tô me vendendo para você, você tá se vendendo para mim aqui. O Eu tempo todo. acredito, né? Então, assim, foi uma transformação muito grande. E aí eu não dei conta. Eu não dei conta e eu era muito nova, né? Então, assim, eu não sabia que era, hoje eu sei que era uma depressão, mas eu fiquei um ano em depressão. Nossa, até você identificar que de Que fato você estava. e eu só identifiquei hoje, porque ela passou sem eu ter identificado. Uau. Então, eu fiquei um ano apática, um ano ali tentando pagar minha tia, porque eu tinha aquela crença de, não é crença, né? Mas é a questão do compromisso, né? Aham. Nossa, eu tenho que A pagar sua ela. criação foi Eu essa, tenho que né? pagar ela de qualquer jeito. Então, assim, eu não pagava nenhuma conta de casa, eu ficava sem comer para ter que pagar ela, assim, né? E aí eu ainda demorei por conta disso. Então, assim, Foi foi desafiador. desafiador. Aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho. Quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, pronto, a vida acabou, porque eu não vou ter como criar ele. Eu não vou ter dinheiro para criar ele, né? Eu pensei na minha Se eu mente. continuar nessa vibe aqui, Aí eu né? falei assim, nossa, eu não acredito. E aí eu fui e tal. Quando eu ganhei, aí nesse meio tempo, eu fiz uma viagem ainda, fui para Inglaterra, eu tava com 5 meses de gravidez, fui estudar. Gente, com 5 meses de gestação, você foi pra Inglaterra estudar? Fui. Meu Deus. Levei a Carol, minha prima, do Uau! Primeira Taça. Levei mais Carol uma vai estar aqui com outra a gente em breve. prima. Levei mais uma prima e uma amiga dela e a gente foi, nós quatro. Fomos estudar no interior da Inglaterra. Foi muito, muito legal essa viagem. E aí eu já vi que eu estava começando a melhorar, né? Eu já estava bem melhor. Depois que meu filho nasceu, eu fiquei Ele bem. nasceu lá ou nasceu aqui? Não, nasceu aqui. Aí ele é de 1º de abril. Aí ele Não é nasceu. mentira. Não, todo mundo achou que era. Ele nasceu aqui e aí eu vi que depois desse período eu consegui, porque aí eu já tinha conseguido pagar ela também. Já ficou livre, Já assim, já fiquei dá aquele. livre, Então, né, começamos a trabalhar, não sei o que e tal. Aí, essa foi a primeira, né, Primeiro primeiro desafio. desafio, né? Depois do segundo desafio, o que que aconteceu? A sociedade, quando a gente, né, entra na sociedade, é o que você falou. Tem gente que vai ter perfil de empreendedor, tem gente que vai ter perfil de CLT. E tá tudo bem. E tá tudo bem, porque a gente precisa tanto do empreendedor quanto do Exatamente. CLT. O mercado é para todo mundo. É. E aí, nessa sociedade, por exemplo, eu fui meio que aprendendo a ser empreendedora na Aham. marra, né? E aí a gente tinha mais outros dois sócios, né? E um desses sócios tinha um perfil mais de CLT, né? Aham. E aí casou da gente querer começar, a gente fazer muitos investimentos e a gente ficou com umas dívidas altas. Eu tinha um sócio que era mais assim para frente, mas ele acabou fazendo muitos empreendimentos. Que, tipo Uhum. assim, parceria com loja de shopping. Então a gente tinha parceria em todas as lojas de shopping. Só que Uhum. aí nosso custo, tipo assim, Vai lá em era cima. loja de shopping, né? E aí a gente começou a embolar. Quando eu saí de licença maternidade, ele assumiu, fez esses compromissos. Quando eu voltei, Se que eu fui pirou. tomar, fui pegar o treco de volta, treco de volta. Aí eu falei, meu Deus, E agora, Jesus? e agora, Jesus? A gente estava com umas dívidas de aproximadamente, acho que uns R$ 300.000. Meu Deus. Que eu fui planilhar, né? Aí eu falei, gente, a gente tá assim. Fui levar pra eles na reunião. Mais de que imediato, essa outra sócia minha, não quero que vocês comprem minha parte, que eu vou sair, vou embora. Foi pro Canadá, foi embora. A gente comprou sem dinheiro, não pagamos ela.
ela foi embora e a gente não tinha dinheiro mesmo. E a gente tava meio que assim. Ela meio que deixou pelas dívidas também, né? E aí eu tive que botar meu cartão pessoal para pagar coisas para passageiros, porque o que que acontece? Eu tenho essa questão de tipo assim, cara, eu posso estar toda ferrada, mas eu não vou prejudicar nunca Um um cliente cliente. meu. Eu vou E aí eu tive um problema, né, de uma funcionária, um grupo para Israel, 30 pessoas, que Uau. ela recebeu e não pagou o fornecedor. Misericórdia. Jesus, e E aí? aí explodiu tudo isso. Eu peguei, falei, vou deixar 30 pessoas no chão sem ir para Israel. Porque as notícias que vocês veem de agências, essas coisas assim, que deixam no chão, é isso, é essa falta de controle, Da gestão falta da mesmo, né? gestão. Aí eu falei, não. Falei, cara, aqui é o meu cartão. Paguei para todo mundo ir. E aí ela Jesus. ficou. Você assumiu prejuízo, mas porque era Assumiu sua prejuízo empresa, porque era era minha seu empresa. negócio. Bom, eu sei que chegou um dado momento aonde a gente estava ferrado, ferrado. Esse sócio também quis sair. E aí apareceu um outro comprador que era um funcionário nosso, que na época comprou, né, a empresa. Porém, e as dívidas? O que que acontece, as dívidas? As dívidas, a gente tinha, e aí eu falo muito, eu coloco muito Deus em tudo, né, em relação a essas coisas, né? Lá atrás, primeira coisa, antes de eu comprar a empresa, eu fui para um encontro e eu perguntei a Deus se era para eu comprar ou não. E ele falou que não, pode ir, vai Tô ter com sucesso, você. tô com você. E naquele momento, eu falava assim, Deus, você tá comigo aonde, querido? Aonde que foi que você falou que ia estar? Porque eu não tô Ou eu enxergando. entendi errado. Ou entendi errado, tô enxergando nada, não. Aí eu já veio, eu meti meus pés pelas mãos, não, não, não. Mas não. O que que acontece? O governo do estado, ele tem um programa de intercâmbio que ele paga bolsas para alunos da rede pública. É mesmo? Gente, já preciso saber disso. É. E esse programa, ele é antigo, né? Ele é um pouco antigo e tal. E esse programa, ele é através de licitação. O que que acontece? Na época, lá em 2013, 2014, eu fiquei sabendo disso porque eles pediram orçamento para nossa empresa. Aí eu Aham. não sabia o que que era, né? Fui futucar, fui estudar. Tá, mas o que que eu tenho que fazer? Ah, você tem que se cadastrar em tal site. Ah, para participar da licitação, você tem que ter tais documentos, você tem que fazer isso. Fui fazendo, paralelo a esse problemaiado todo que estava acontecendo. Eu ganhei a licitação. Gente, que tudo. Eu ganhei. A licitação, acho que era de 500 mil. Aí você lembrou que Deus estava nesse negócio, né? Aí eu lembrei que Deus estava nesse negócio. Aí eu ganhei. E aí, assim, foi aquele alvoroço, assim, né? E aí tava na transição desse sócio sair e esse outro entrar. Aí eu fui fazer conta, falei, ó, a gente vai conseguir só pagar o que a gente deve. Renegociei com todos os fornecedores, renegociei com os bancos que ele tinha pego empréstimo num banco, renegociei com todo mundo e E fui resolveu. pagando, fui pagando, fui pagando, fui pagando. E o que que você aprendeu com isso tudo? Ai, nossa, Qual foi a tanta lição que você tirou? coisa, Porque tudo Valesca. na vida a gente não perde, a gente aprende, né? Uma das coisas que eu reafirmei é a questão de Deus estar comigo, isso é fato, né? A outra coisa é que eu tenho uma frase que todo mundo que trabalhou comigo sabe: para tudo tem um jeito, É verdade. só não vai ter Tudo. direito para morte. Até pra morte, né? Porque a gente enterra e resolveu, né? No caso, no meu caso, eu vou viver lá nos palácios celestiais, né? Amém, iremos. Em nome de Jesus. Mas assim, então eu sempre falei isso. Tanto que é uma frase que todo mundo que trabalhou comigo sabe. Falei, não, a gente vai dar um jeito. Ai, Manuela, aconteceu. Não, falei, calma, calma, vamos dormir hoje. Vamos todo mundo dormir Nada como um tranquilo. dia após o outro. Amanhã a gente Choro dura vai. uma noite. Amanhã a gente vai conseguir. E sempre foi assim. Então, assim, eu tive vários aprendizados, né? E aí, nesse, que foi isso tudo, vamos lá, zerou, né? Consegui fazer isso tudo, tal, esse desafio, que foi um grande Nossa, desafio que imagino. eu passei. Meu Deus. E aí eu vi Deus, né, no negócio, Deus comigo, né? E aí no segundo ano eu entrei de novo, aí eu ganhei uma licitação de 1,5 milhão. Uau. Porque aí eles aumentam a quantidade de alunos. Dessa outra vez foram 100 Aham. alunos, né?
Então, assim, aí a gente já conseguiu ter um suspiro, né? Conseguir ter caixa, conseguir, Fazer né? o fluxo realmente Fazer o fluxo. E funcionar. aí, na vida pessoal, foi quando eu consegui comprar minha casa, meu carro. Então, assim, Deus me falou. Eu não te falei? Quando eu falar, né? Mas só que Você eu me tinha. escuta Hoje eu entendo que eu tinha que passar por todo o processo. Claro que a gente para não gosta aprender. de passar pelo processo, né? Dói. Dói. Mas eu tinha que passar pelo todo o processo, até para eu valorizar um dinheiro que ele ia colocar na minha mão. Senão você ia Porque se chegar, fosse ia sair. fácil, às vezes ia entrar e sair do mesmo jeito, É entendeu? verdade. Então, assim, esse foi o segundo desafio. E o terceiro desafio mais recente foi a pandemia, Uau, isso foi enorme, né? Para todo mundo, né? para todo mundo. E aí esse desafio foi assim, meu Deus, E ninguém agora? mais viaja, ninguém faz mais nada. O que que a gente faz? Turismo? Ninguém pode sair de Turismo e casa. evento, eu acho que foi assim, Foi desafiador. Eu trabalho com eventos, né? Trabalhei muito tempo com eventos. Foi desafiador. né? Então, assim, foi um desafio, assim. E calhou do quê? Eu, nesse período, graças a Deus, a gente tinha caixa, então a gente não teve, né, sufoco e tal, a gente conseguiu administrar. Só que a gente ficou um ano com a sala fechada, né, Uhum, pagando pagando aluguel, tudo. depois a gente resolveu entregar. Então, assim, a gente foi se readequando, né? Durante esse período, aí eu já tive um desafio pessoal, porque aí calhou de quê? Calhou de voltar. Aí foi porque eu descobri que eu estava em depressão, porque aí eu tive episódio, eu tive depressão. E aí eu Uhum. fiquei muito, muito mal. Dessa vez eu não saía da cama. Uau. E eu não sabia o que que era. Eu só sabia que eu estava muito triste. E as pessoas ao meu redor sem entender, mas você, Como assim, né? né? E aí começam os questionamentos que todo mundo que eu acho que tem depressão ou já teve, sabe? Mas você, logo você que vive na igreja, logo você que é líder de programa de cura, logo você, e a Mas a gente não própria palavra de Deus entende, fala isso, né? Que no mundo tereis e aflições, ninguém mas tende entende bom que ânimo. isso é um problema que não tem nada a ver com o espiritual, Sim, muitas vezes, né? Então, assim, eu costumo falar que se eu tivesse cortado o braço, todo mundo ia ter pena de mim. Mas como é um problema na mente, emocional. é você que não quer. É falta de Deus, é falta disso. E aí, nesses 2 últimos anos, 3 últimos anos, eu tive os episódios de depressão. Inclusive, há 3 meses atrás, eu saí de uma profunda, que eu fiquei 6 meses, Uau. né? Consegui, voltar, e aí fiquei acelerada demais Aí já com a veio o spa. medicação. E aí, o que que acontece? Nesses 3 anos, eu só consegui descobrir que eu tenho diagnóstico de bipolaridade, né? Olha, que bom que você descobriu. Porque Sim, aí você consegue entender o que você precisa fazer quando o isso, gatilho é disparado. isso, foi libertador por conta disso, porque eu não sabia o que que Tô acontecia. bem, de Por que repente que não uma tô. hora eu tô, nossa, sou a melhor, porque quando você tá muito acelerada, você é tipo Mulher Maravilha, você Você faz faz tudo. tudo, você dá Pá, 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 conta. pá, 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 pá. E quando você não tá, você não é nada, você não quer ligar o telefone. Então eu falava Verdade. assim, gente, mas por que esse 880? E aí faz parte do processo. Hoje eu enxergo que Deus também tem algo nisso, né, no Perfeito. processo. Porque às vezes para estar falando aqui, para estar falando para alguém que está ouvindo o podcast, é falar que a gente é ser humano. Antes de tudo, a gente é Verdade. ser humano, É né? verdade. Empreendedorismo é o que a gente faz, né? Exatamente. Mas antes de tudo, o que a gente é? A gente é ser humano. E eu tô vulnerável a isso. Todos nós estamos, É. né? Todos Então, nós. assim, é, tô muito feliz de estar aqui. Esses foram os desafios que eu enfrentei Que top, como gente. Meu empreendedora, Deus, né? é muita história, hein, É muita gente? história. E É. agora, Manu, a gente vai fazer uma pequena pausa para que nós possamos conhecer os patrocinadores, os Ah, patrocinadores do nosso legal. podcast, nossos apoiadores. Então, roda aí pra gente. E voltamos agora para o nosso bate-papo incrível aqui com a Manu. Gente, quanta história, quanta coisa. Você que está assistindo a gente aqui pode entender e pescar muita coisa aqui para sua vida, viu?
para você aplicar aí no seu dia a dia. Manu, agora vamos falar de futuro. Vamos. Para onde que a Manu vai? Quais são os projetos aí para frente? Ai, O que você gente. tá sonhando, imaginando? Fala para nós. Bom, Compartilha com a vou gente. compartilhar, Valesca. Na verdade, assim, eu tenho meu mural, né? Meu Aham, mural seu quadro lá. dos sonhos ali. É, Gente, quem não tem, faça. Porque tudo, o Walt Disney já dizia isso. Tudo que você pode sonhar, você pode realizar. é. Então, Rhonda E se Byrne você também. visualizar, eu acho que ajuda bastante, Muito. Tem que né? imprimir. Tem que estar ali, ó. Não adianta botar no celular, não. Bota aqui, ó. Sabe onde que eu colocava? Muito engraçado. Eu colocava quando eu acordava no teto da minha casa, do meu quarto. Quando eu acordava, eu já olhava e já via. Eu botava também no banheiro, em frente o vaso, assim. Porque todo dia você vai, né? Uma vez no Né? banheiro, você vai. Eu olhava para aquilo ali. Ah, Incrível. massa. E aí, nesse quadro, assim, tem várias coisas, né? Mas, assim, no futuro, Curto, médio e longo é, prazo. eu tenho essas metas, né? Curto, médio e longo prazo. Ah, agora, no curto, eu tô fazendo o planejamento da inauguração da minha loja, que vai ser a agência, né? Eu tô abrindo loja, tô fazendo o processo contrário. Hoje as pessoas estão só no online, no online, no Aham. online, mas eu ainda gosto de receber a Ah, faz pessoa, de diferença. tomar um café. Faz Eu tenho diferença. muito cliente que é cliente antigo, que na verdade às vezes quer só conversar, Sim. né? Porque querendo ou não, a gente acaba sendo um E psicólogo onde vai ser ali. essa loja? Então, eu moro na Serra, né? O segundo bairro que mais cresce na Serra comercialmente é Porto Canoa. É verdade. E eu moro Gente, que lá. lugar grande. E eu moro lá. Então, a gente tá abrindo ali, porque eu tenho muito cliente ali daquela região de Colinas, de Aham. Morada, Mas já se tal. preparando para vir para Vitória, né? Então, aí, paralelo a isso, eu tô fazendo isso, né? Eu já aluguei a loja, já mandei fazer os móveis. Então, eu tô nesse curto prazo fazendo isso. E também estou agora fazendo a busca por sala ou loja para ETC, né? Uhum. Tá entrando uma nova sócia, esse meu outro sócio também, ele tá indo embora, tá indo morar fora, e aí tá entrando uma outra pessoa. E aí a gente tá procurando loja para Vitória. Porque o intercâmbio ele já precisa ser numa região que ainda tenha mais pessoas, classe A, né? Aham. Mata da Praia, Praia do Canto, Jardim da Penha. Então a gente tem que vir para essa região. Então a Sim. gente está paralelo a isso já procurando também para Perfeito. fazer reinauguração, para fazer essas coisas também, Perfeito, gente. né? Incrível. Venha É. mesmo, digo que eu sou de Vitória, né, gente? Deixa eu puxar a sardinha pra É, cá. a dificuldade hoje é porque a parte de aluguel tá muito cara, né? É, Eu Vitória pagava é caro, 800, né, 900 gente? reais uma sala na Enseada do Suá. Não Nossa! pago mais isso Não. hoje Depois da nunca. pandemia, então, não. É, Difícil mesmo. então tá E quando é bem. a inauguração, já tem data? Não, a de turismo, eu acredito que um mês e meio, dois, eu consigo. Eu Vocês tô vão ficar dependendo. sabendo, tá, gente? É, eu Nós tô vamos se divulgar. dependendo de fornecedor, pedreiro, aquelas coisas, né, que a gente sabe. Entendi. E a de intercâmbio, eu tenho pontos de atendimento hoje em dia de coworks, Ah, né? legal. Então, quando eu preciso, eu venho e atendo. Perfeito. Mas a intenção é a gente voltar a ter sala, né? Ou Legal. loja e tal. Então, hoje. Porque, na verdade, as duas empresas estão funcionando normalmente, porque Aham, todas são online, todas são entendi. home office. Eu Então, tenho, eu fala tenho para as uma pessoas aqui, funcionária. Manu, se eu quiser fazer um contato com a Caju Turismo, para onde que eu entro? Tem Instagram? Tem Tem, site? Qual tem. é? Ó, no turismo, Turismo, hein? Vamos viajar. é caju.viagens. Caju.viagens é o Instagram? Isso, @caju.viagens. isso. E aí, a laranjinha lá, você vai ver bem bonitinho. Lá você tem acesso às promoções. Eu tenho uma lista de transmissão que eu acabo, né, mandando Uhum, também as promoções. E aí você vai ser atendido ou por mim ou pela Nara. A Nara perfeito, é a minha funcionária que tá no home office hoje. Inclusive, ela perfeito. tá lá na Bahia. É Ela mora mesmo? na Gente, Bahia. home office é tudo de bom, né? É, É tudo de só bom. que ela tá vindo embora, né? Porque ela é daqui. Então ela também atende. No intercâmbio, @ETC Intercâmbio. Intercâmbio, É @ETC TC Intercâmbio. Intercâmbio.
é o arroba nacional e o arroba ETCVix é o de Vitória, mas o nacional ele normalmente é o que está mais atualizado, né, hoje. E de Eco, T de Tango, C de Charlie. Ah, Isso! alfabeto internacional, hein, gente? ETC Intercâmbio. E aí hoje eu que faço esses atendimentos, fiz um anteontem, vou até o cliente ou agendo nesses coworks que são os coworks que a gente tem parceria, né? Perfeito. Então hoje para fazer o intercâmbio ou o turismo são essas as páginas que você Serei cliente dos dois. Porque eu tenho um filho de 11 anos, né? já temos Que tem altas habilidades, superdotação. Então, que a gente já quer que ele faça o high school. Então, que já é o vamos conversar. programa mais completo. É verdade. É. Olha, foi um prazer estar com você, Manu. A gente passou tão rápido. Já passou, já Passou acabou. muito rápido. Obrigada. Passou muito rápido. Obrigada por estar aqui com Obrigada a gente, a viu? você. Inaugurando o nosso podcast, viu? Inaugurando. primeira, Nossa né? primeira. Nossa primeira Que bom. exibição do podcast. É um prazer que Deus abençoe Amém. grandemente sua vida, seus projetos, suas empresas, Amém. seus planos. E que você tenha sempre a certeza de que Ele estará sempre com você. Amém. Está sempre verdade. conosco, tá Amém. bom? Beijo no Obrigadão. coração. Você de casa, beijo no coração. Acompanhe aqui o nosso podcast, que teremos muitos outros episódios em breve. Beijo, fica com Deus.